Olha só, pessoal, tudo bem? Essa semana, o ministro Celso de Mello, no dia 8 de fevereiro agora, proferiu decisão nos autos de um habeas corpus 152.090, oriundo do Rio Grande do Sul, e essa decisão, com certeza, muda muitos entendimentos que vêm sendo construídos no meio do cenário jurídico. É uma decisão extremamente interessante, é um habeas corpus que merece nossa atenção, merece os nossos comentários. É sobre ele que nós vamos falar agora com você. Habeas corpus 152.090 do STF, oriundo do Rio Grande do Sul. Então vamos entender como que tudo aconteceu. Em meados de setembro de 2017, uma moça de nome Jaqueline de Moraes Dutra foi presa com 49 gramas de cocaína. Então, olha só, ela foi presa acusada de tráfico de drogas e estava em posse de 49 gramas aproximadamente de cocaína. O advogado que atua na defesa da Jaqueline entrou com pedido de revogação da prisão preventiva e o juiz negou. Para combater esse pedido, o advogado impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também foi negado, inclusive negado a liminar que foi pleiteada nesse habeas corpus. Contra a negativa dessa liminar, o advogado impetrou um recurso ordinário constitucional no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, com um pedido de liminar, que também foi negado pelo ministro do STJ. Contra essa decisão que negou esse pedido de liminar no recurso ordinário constitucional, o advogado impetrou um habeas corpus no STF, que, depois de feito o sorteio, caiu nas mãos do ministro Celso de Mello. Esse habeas corpus é o 152.090. Primeiro ponto que nós devemos analisar. Em regra, esse habeas corpus não seria sequer conhecido, porque hoje nós temos o entendimento já tranquilo no STF de que não cabe habeas corpus contra a decisão que nega liminar no tribunal anterior, nesse caso o STJ. Isso já é matéria sumulada do STJ, do STF, súmula 690. Pois bem, vejam bem, esse detalhe não é o foco do nosso debate. Se o habeas corpus foi conhecido ou não foi conhecido, não é o foco, mesmo porque o STF já tem entendimento também, principalmente na segunda turma, que em casos graves, em casos de maior repercussão, pode não conhecer do habeas corpus e inclusive conceder a ordem de ofício. O ministro Celso de Mello, na decisão que deferiu a liminar, inclusive, faz menção a esse instituto. Mas o que nós queremos chamar sua atenção aqui é para um detalhe. É o que está por trás desse habeas corpus, é o que está por trás da prisão dessa Jaqueline. Qual é o ponto de discussão que nós vamos trazer para você hoje? É o fato de que a Jaqueline era, na época da prisão, mãe de uma criança de apenas 11 meses de idade, mãe de um bebê. E aí a discussão renasce com muita força nos dias atuais. Como que o sistema carcerário trata, como que o sistema prisional trata as mulheres que são presas cautelarmente e têm, sob a sua dependência, um filho menor, nesse caso, com apenas 11 meses de idade. É esse foco, é esse debate que eu quero que você preste atenção e eu quero explicar hoje para vocês onde que nós estamos, para onde que nós estamos indo no cenário jurídico com essa realidade. Essa discussão começa a partir do momento que nós precisamos, seja nós operadores do direito, seja você que não é operador do direito, mas conhece e tem afinidade com a área, tem interesse de conhecer um pouco do direito, é entender que no Brasil nós temos dois tipos de prisão, a prisão cautelar e a prisão pena. A prisão cautelar é aquela em que a pessoa é presa enquanto o processo tramita. Às vezes, essa prisão se faz necessária para proteger as partes, proteger a vítima, por exemplo, ou às vezes para proteger o próprio processo, porque a pessoa que está sendo processada corre o risco de fugir, corre o risco de destruir provas do processo, de atrapalhar o andamento normal do processo. Essa prisão cautelar, hoje, ela é chamada de prisão preventiva ou prisão temporária. Cada uma a seu momento processual, cada uma com seus requisitos.
A prisão-pena é aquela que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, a pessoa foi processada, respondeu o processo, foi condenada, essa sentença transitou em julgado, ou seja, não comporta mais nenhum tipo de recurso e a partir daí ela irá cumprir a pena. O nosso foco, o nosso debate vai falar para vocês da prisão cautelar. Quando uma mulher acusada de um crime é presa cautelarmente, ou seja, antes de ser condenada, mas tem sob a sua dependência um filho menor de 12 anos. É essa a nossa discussão, é esse o foco do nosso debate e eu quero que você preste atenção nos fundamentos do habeas corpus, da decisão do ministro Celso de Mello. É uma lição doutrinária. E por que eu disse que isso gera uma repercussão? Por que eu disse que é interessante? Porque muitos já se arvoraram em dizer que agora ficou fácil, basta a pessoa cometer um crime tendo filho pequeno, ela estará livre para ficar presa domiciliarmente, ou seja, presa em casa, e com isso é como se ela tivesse obtido do Estado um alvará para praticar crimes. Desde que ela tenha um filho pequeno, então ela pode cometer crimes. Não é bem assim. Nós que temos o compromisso com o ordenamento jurídico, com as informações jurídicas, temos que explicar para vocês que a situação não funciona dessa forma, temos que explicar o porquê o ministro proferiu essa decisão e por que ele está certo. É isso que nós precisamos entender. Precisamos ter responsabilidade para discutir alguns temas e não, de forma irresponsável, ficar propagando ideias sem nenhum fundamento científico, legal, jurídico. Bacana? Então venham comigo, vamos entender de onde isso tudo nasce. Em 2010, foram publicadas o que denominou-se Regras de Bangkok. O que são essas regras de Bangkok? Bangkok é a capital da Tailândia. Nessa capital da Tailândia, em 2010, se reuniram vários países componentes da Organização das Nações Unidas. No que a gente aí já viu transmitido pela mídia e conhece, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Às vezes dessa Assembleia nasce uma convenção, nasce orientações, nasce um conjunto de regras que aqueles países deverão cumprir, sejam elas de qual área for, de qual matéria estiver tratando. Essas a que me refiro e que o ministro Celso de Mello invocou para fundamentar a sua decisão, chamadas Regras de Bangkok, trata do encarceramento de mulheres pelo mundo todo. São regras que todos os países que compõem a Assembleia Geral da ONU devem obedecer, devem ficar atentos na hora de encarcerar uma mulher que seja gestante ou que tenha filhos menores. Então vejam bem, lá em 2010 foi feita uma Assembleia Geral da ONU, do qual o Brasil fez parte, e saiu dali um conjunto de regras para regulamentar o aprisionamento, o encarceramento de mulheres acusadas de cometerem crimes. A partir daí você já começa a ter uma ideia. Por que o Brasil é obrigado a seguir essas regras? Porque o Brasil, na Constituição Federal, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, fala que os direitos que estão ali previstos não excluem outros, decorrente de tratados e convenções do qual o Brasil seja signatário e faça parte. Signatário, assinou embaixo. Significa dizer, o Brasil não pode participar de uma convenção, ser signatário de uma convenção e depois optar por não cumpri-la, ao seu bel prazer. É óbvio e evidente que o Brasil poderá sofrer retaliações internacionais, sejam de outros países, sejam da própria ONU. Então, quando o Brasil participa de uma convenção, da elaboração de um tratado internacional, o Brasil se compromete a cumpri-lo. Isso está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, o Brasil é obrigado a cumprir essas regras de Bangkok. Se o Brasil é obrigado a cumprir, lá nessas regras está exposto que todos os países devem ter uma política especial de tratamento
das mulheres que forem acusadas de crime e durante o tempo que essa acusação tramitar, elas estiverem presas. Ou seja, uma política especial de tratamento das mulheres encarceradas. Tudo bem, isso foi em 2010 e desde então o Brasil não tinha produzido nenhuma lei, positivado essas regras em nenhuma legislação interna. Em 2016, no dia 8 de março de 2016, entrou em vigência a Lei 13.257. A Lei 13.257, em 2016, veio trazendo uma série de regras que ficaram conhecidas como políticas de proteção à primeira infância. O que é isso? Políticas de proteção a todas as pessoas que estiverem de 0 até 12 anos de idade, o que a lei passou a chamar de primeira infância. Essa lei alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal, assim como alterou vários outros do Código e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Execução Penal, mas, em especial, ao foco do nosso assunto, alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal e passou a estabelecer ali o direito de o juiz, o direito que a mulher tem de o juiz poder substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando ela for mãe de um filho menor de 12 anos. Agora vamos entender o porquê. Quando se faz isso, nesse momento não se está focando exclusivamente no direito da mulher, está focando-se, sobretudo, no direito da criança. Porque essa criança, sem a presença da mãe, ela pode se tornar um problema para a sociedade. Isso é evidente, todos nós já sabemos disso. Para se ter uma ideia, são muitos os casos que têm se acumulado aí na mídia de mulheres que são presas com crianças recém-nascidas. Nós tivemos recentemente noticiários no estado de São Paulo de mulheres que foram presas e mantidas em cela juntamente com o filho recém-nascido. Ela e o filho trancafiados na cela. Nós não podemos parecer tão insanos ao ponto de achar que isso é normal. Não é normal. Precisa de uma política diferenciada. E nós não estamos dizendo de favorecer a impunidade, nós estamos dizendo da necessidade de se ter políticas claras que separam uma situação da outra. A mulher, independente do crime que cometeu, ela não pode ser mantida juntamente com o filho numa cela, porque nós não estamos violando só o direito dela, estamos violando o direito daquela criança que não tem culpa, não tem nada a ver com a prática delitiva feita pela mãe. Então vejam bem, nesse caso que eu citei, que veio do Rio Grande do Sul, nós temos uma mãe com um filho de 11 meses. O ministro Celso de Mello, simplesmente invocando essas regras de Bangkok, invocando a previsão do artigo 318 do CPP, substituiu a prisão preventiva por uma prisão domiciliar, que é prevista no artigo 319 como medida cautelar diversa. Ele substituiu a prisão preventiva por uma medida cautelar diversa, prisão domiciliar. E ela então vai ser mantida em casa. Mas olha que interessante, o STF nesse momento não faz vistas grossas quanto à necessidade de deixar presa essa mulher porque ela estava fazendo tráfico de drogas. Não é isso. O que se deixou claro é que a lei fala, o juiz poderá. O que significa dizer, o juiz vai ter que analisar cada caso concreto, analisar a periculosidade dessa pessoa, o risco que ela oferece para a sociedade. Nesse caso em específico, a Jaqueline é ré primária, de bons antecedentes, não ostenta nenhuma condenação criminal. E embora o crime que estivesse praticando fosse grave, tráfico de drogas, é lógico que ela tem esse direito de aguardar o julgamento do seu processo em casa, em prisão domiciliar, para cuidar do filho. E o mais interessante, o ministro Celso de Mello não abriu mão do seu poder geral de cautela, que todo juiz deve ter. Ele fez constar expressamente na sua decisão, caberá ao juiz de primeira instância, que é o juiz que vai presidir a tramitação do processo, que vai julgar o tráfico de drogas que ela cometeu,
O ministro Celso de Mello atribuiu a ele a responsabilidade de analisar a necessidade ou não de se colocar na Jaqueline uma tornozeleira eletrônica. Ou seja, não está afastada a necessidade ou a possibilidade de o Estado instalar nela uma tornozeleira eletrônica para monitorar os seus passos. O que nós não podemos confundir é que não se pode, sob o pretexto de combater o crime, sob o pretexto de moralizar, sob o pretexto de garantir a ordem pública, violar os direitos de uma criança de 11 meses de idade, ainda talvez em fase de amamentação. É muito importante, essa decisão do ministro Celso de Mello, ela veio ao encontro de uma série de discussões que nós temos hoje no Brasil. Eu encerro a minha fala com você, convidando a você para refletir sobre uma realidade. Nós temos aproximadamente no Brasil hoje 40 mil mulheres presas. Dessas, um número significativo tem filhos menores de 12 anos. Essa discussão ganhou essa proporção toda em razão de, recentemente, a esposa do governador do Rio de Janeiro ter sido presa e depois ter sido liberada, né, em prisão domiciliar, foi convertida a sua prisão em prisão domiciliar, porque ela tinha um filho de 11 anos para cuidar e o pai também estava preso. Então é importante entender que cada caso deve ser analisado individualmente, de forma separada, mas o direito é para todos. E se a esposa do ex-governador do Rio teve direito, todas as outras presidiárias brasileiras têm. Porque não é porque ela é ex-esposa de governador, é porque isso é uma previsão da lei. Isso é uma regra de uma convenção internacional de direitos humanos do qual o Brasil faz parte, as regras de Bangkok. Então o Brasil tem que cumprir, independente de quem seja a presidiária. Então, antes mesmo de criticarmos a decisão do STF, vamos procurar entender, vamos ler, vamos nos inteirar. Se você tem dúvida, faça contato com a gente, acesse o nosso portal www.professorarlenfreire.com.br, faça contato conosco, teremos o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas, porque discutir o direito, descomplicar o processo penal para você é a nossa missão. E é importante, é prazeroso discutir o processo penal, mas com responsabilidade, sem pré-julgamentos, sem essa influência externa das pessoas que não conhecem as regras do nosso direito. Bacana? Um grande abraço para você e a gente se vê em breve. Tchau!